Na aula de hoje nós vamos aprender o que são condicionais em programação. Vamos criar um script para poder programar. Então eu vou criar você pode vir aqui em novo script e colocar um nome. Para que seja um script teste, eu vou só colocar o nome script. Agora eu vou colocá-lo aqui, ele vai rodar. Então tá. Agora você pode abrir o script no editor do Godot. Pode clicar duas vezes aqui, ele vai abrir no editor de texto. Eu vou usar um editor de texto diferente porque eu estou acostumado. Então, com o script criado, vamos escrever um código que exemplifique como utilizar condicionais. Então, vamos escrever func ready. Isso aqui talvez não seja muito claro no momento, mas basicamente o código que a gente escrever daqui para baixo vai ser chamado no início da execução. Então, o que vai acontecer é que no Godot esse código vai ser executado uma vez. Não, se não ficar muito claro, não tem problema, vocês vão entender isso conforme eu passar do curso. Mas o importante é que se a gente escrever alguma coisa aqui, por exemplo, print. Print é um comando que vai escrever algo nessa janela do console aqui. Então, se eu escrever print Godot, entre aspas assim, isso também talvez fique mais claro conforme o tempo, mas deixa entre aspas assim. Então, se eu fizer isso. Ah, ok, perdão. Tem que colocar o script aqui. Então, agora, se a gente executar, vai aparecer aqui embaixo Godot, que é isso que o print faz. Então tá. Primeiro, o que é uma condicional? Condicional acontece quando você escreve if e ela vai executar o código caso uma condição seja alcançada. Então, como vamos explicar isso, por exemplo? Primeiro, eu vou fazer uma variável chamada, sei lá, idade. E a idade vai ser igual a 20. É, digamos que eu queira fazer um jogo que só possa ser acessado por maiores de 10 anos. Então, o resultado que a gente espera? Então, se a idade for menor do que 10 anos, então não é para acessar o jogo. Se a idade for maior ou igual a 10, então a pessoa pode acessar o jogo. Então, esse é o problema que nós estamos tentando transformar em linhas de código. Então, como podemos fazer isso? Utilizando condicionais. Então, if, que é em inglês para se, então seria se, daí aqui vamos ter uma condição. Se essa condição for satisfeita, então execute o código que está aqui embaixo. Então, a condição que nós queremos é se a idade for menor do que 10. Então, daí, se a idade for menor do que 10, a gente bloqueia a pessoa. Então, se a idade for menor do que 10, então execute o código aqui abaixo. Então, eu vou fazer print acesso bloqueado. Então, agora, se eu mudar o valor da idade para 5, por exemplo, que vai ser menor do que 10, a gente vai ver aqui que ele printou acesso bloqueado no console. Por quê? Porque a condição é verdadeira. Então, idade é menor do que 10. Então, já que isso é verdade, ele vai executar o código abaixo. Aí, se, por exemplo, a idade for 12, nós viemos aqui executar, nada vai acontecer. Porque nesse caso, a condição não foi satisfeita. Então, ele vai simplesmente ignorar todo esse código que está nessa condicional. Outra coisa que nós podemos fazer com uma condicional é utilizar um else. Else seria a palavra em inglês para se não. Então, é... então tá. Chegamos aqui. Idade menor do que 10. Então, se a idade for menor do que 10, execute esse código aqui. Se não, então ela vai executar esse código que está nessa parte aqui. Isso permite que a gente faça um controle do que vai estar acontecendo. Então,
Nesse caso, já que a nossa única condição é se a idade for menor do que 10, o acesso é bloqueado. Então, se não for menor do que 10, a gente pode liberar o acesso. Acesso liberado. Então, agora, como nossa idade é igual a 12, a gente roda o código, vai dar acesso liberado. Por que isso aconteceu? Chegamos aqui, a condição é falsa, já que a idade é igual a 12. Então, 12 é maior do que 10, então essa condição é falsa. Então, já que essa condição, então, se essa condição for verdadeira, ele iria executar aqui. Se não for, ela vai executar aqui. Se por um acaso nós tivermos mais de uma condição que nós queremos testar, por exemplo, digamos que vamos mudar o nosso problema. Então, ao invés de ser menor de 10 anos bloqueados, vamos fazer a seguinte mudança. Então, menor de 10, quer dizer, idade menor do que 10, então o acesso é bloqueado. Então, se a idade for maior ou igual a 10 e, e a idade for menor do que 18, então temos um, sei lá, acesso restrito. E depois disso, a idade maior do que 18, maior ou igual a 18, acesso liberado. Digamos que nós queremos fazer isso com o nosso código. Nós podemos meio que encadear esses condicionais. Então, por exemplo, seria com a palavra else-if. Que else-if significa basicamente else if. Então, ele vai chegar aqui. A idade, então eu vou colocar aqui idade maior ou igual a 10. Só assim por enquanto, porque a gente ainda tem essa ideia de e, que vai ser explicado depois. Vou só copiar aqui. Acesso restrito. Então tá. O que vai acontecer aqui? Se a idade for menor do que 10, então ele vai executar esse código aqui. Se não for igual a 10, ele vai continuar com esse próximo teste aqui, se a idade for maior ou igual a 10. Então você pode fazer vários else-ifs, então else-ifs, fazer várias checagens aqui, por exemplo. Isso aqui permite que você consiga fazer vários testes diferentes. A outra ideia que nós temos que não foi abordada aqui é esse e. Como nós checamos duas condições ao mesmo tempo? No GDScript, a gente pode simplesmente colocar end, que é uma palavra reservada. End, que em inglês significa e. Então nós podemos colocar outra condição aqui agora. Então vamos voltar aqui ao nosso problema. Se a idade for maior ou igual a 10 e a idade for menor ou igual a 18, então basta colocar aqui idade menor do que 18. E agora o nosso problema está resolvido. Então vamos entender o que está acontecendo aqui de novo. Se a idade for menor do que 10, então acesso bloqueado. Caso isso aqui não tenha dado certo, ou seja, a idade não é menor do que 10, então ele vai vir para essa condição aqui agora. Então, se a idade for maior ou igual a 10 e menor do que 18, ou seja, vai estar nesse intervalo, então o acesso é restrito. E se não for isso ainda, daí o acesso é liberado. Então vamos colocar diferentes valores aqui para entender o que está acontecendo. Então se eu colocar 7 anos, por exemplo, vai dar na mesma de antes. Outra vez, o acesso é bloqueado. Se nós alterarmos esse valor aqui para 12, vai dar acesso restrito. E se a gente colocar 18, vai dar acesso liberado. Existem outros tipos aqui também. Você pode, ao invés de and, você pode pôr or, que daí seria, ao invés de e, seria ou. Outra coisa que você pode fazer é escrever not. Então, not seria tipo o inverso disso aqui. Então, por exemplo, se idade for menor que 10, se idade não for menor do que 10, entendeu? Então, not seria inverter o valor da condição.
Então é basicamente isso. Próxima aula nós vamos falar sobre loops de repetição.